Bom, gente, né, hoje eu trouxe para a nossa aula, né, um artigo que a ideia é justamente estabelecer um nível de bastante análise, bastante crítica, né, com relação à função da supervisão escolar. Tá? Para nós começarmos a conversar, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês consideram mais complicado com relação ao que vocês aprendem no universo acadêmico e a realidade de vocês, cotidiano de vocês. Eu não entendi a sua pergunta, professora. Pode repetir? Claro que posso, Viviane. O que vocês consideram, né, mais difícil de assimilar quando a gente faz a relação entre conhecimentos acadêmicos, o que vocês estão aprendendo nos bancos escolares, e a prática de vocês? Bom, se foi conforme eu entendi, Viviane, eu acho que às vezes tudo que a gente aprende através da faculdade é o certo, digamos assim. Só que na nossa realidade, às vezes não acontece conforme a gente estuda, digamos assim, né? Eu posso até citar em questão de alunos, em questão de responsáveis, em questão de projetos que a gente acha que pode ocorrer, que deve ocorrer da forma correta, que tem que ser feito da forma correta, só que na realidade, no ao vivo ali da situação, acaba fugindo um pouco daquela coisa certinha, daquela coisa padronizada, daquela coisa toda bonita, né? Então, se foi isso que eu entendi, seria isso a minha resposta. Tá, você está certa. Agora, me diga uma coisa. Quem já escutou uma célebre expressão? A teoria é muito bonita, mas a prática é muito diferente. Isso aí, é basicamente isso que eu quis dizer. Que na teoria tudo é muito lindo, tudo é muito fantástico, tudo é muito fácil, mas na prática aqui a situação é completamente outra. Viu? Você estava no caminho certo. Então, o nosso artigo de hoje, ele vem bem ao encontro disso, tá? Da gente colocar as nossas análises, as nossas críticas, e o título dele, tá? Já é bem sugestivo. Supervisão escolar entre os ditames da legislação e os desafios da prática pedagógica, né? Isto é, o ideal e o real, né? O que deveria ser e o que é de fato, né? E assim, por que quando eu monto essa disciplina, eu escolho sempre trazer esse artigo, logo no início, né? Porque existe essa coisa bem arraigada, né? De que a teoria é uma coisa, a prática é outra, e também a gente sabe que o contexto, né, ele dita, ele é muito forte. Então, muitas vezes se pode estar com todo o percurso acadêmico, né, organizado, e surgem questões de última hora, né, ou até no desenvolvimento, que nos impossibilitam de fazer daquela forma que seria mais acertada. Né? Então, assim, a ideia é a gente discutir, a gente conversar, né, e ver como é que é isso mesmo, de estar em algum momento assim acuado. Existe a questão legal, existem as questões norteadoras, né? Existe o caminho que se considera por todas as leituras, as pesquisas, o caminho mais acertado, e
tem uma prática pedagógica nos inquietando a todo momento, nos colocando à prova a todo momento, fazendo com que a gente tenha que inventar e reinventar a nossa prática, né? E aí é uma situação muito, como é que eu vou dizer para vocês? É uma situação muito inquietante, porque uma escola nunca é exatamente igual à outra, né? Ela pode pertencer mesmo à rede de ensino pública, ela pode pertencer até à mesma rede particular, né? Porque tem escolas que vocês sabem que tem em vários locais, mas de acordo com o local onde ela está localizada, né? De acordo com as possibilidades daquele local, de acordo com a clientela, não no sentido de ser melhor ou pior, mas no sentido de oportunidades de acesso, faz toda a diferença, né? Então, por isso que mesmo sendo uma escola, vamos dizer assim, de rede de ensino, né, essa escola tem que trazer o olhar para dentro dela, de uma forma muito intensa, muito reflexiva. Tá? É preciso que a gente entenda de verdade que cada escola é uma escola. E isso não é nada, não é um texto decorado, não, é uma realidade. E algo que, quando a gente pensa em exercer o trabalho pedagógico da melhor forma possível, a gente não pode esquecer disso, né? Deixa eu dar um exemplo. A gente sabe que tem redes, por exemplo, de ensino, que tem escolas, as escolas até privadas, tá? No Rio de Janeiro todo. Só que a escola, né? Que, por exemplo, não estou nem falando de Zona Sul, não estou falando de Barra, não, tá? Que esteja lá, que aquela unidade esteja na Zona Norte. E a outra unidade aqui na Baixada Fluminense, né? Num dos municípios da Baixada, com certeza ela apresenta diferenças muito acentuadas, né? Aí a gente vai falar, mas o pai paga aqui, paga lá. A questão não é pagar. Às vezes ele paga aquela mensalidade, né? Mas se a criança, se o jovem precisar de um outro tipo de atendimento, né? Ele não tem poder de capital para conseguir dar conta daquele atendimento. Ó, vou dar um exemplo para vocês, claro que eu não vou citar o nome, né? Mas um determinado grupo tem uma escola em São João de Meriti e tem em Nova Iguaçu, tá? Os dois municípios da Baixada Fluminense, os dois municípios geograficamente muito próximos, né? Eu tive a oportunidade de, não é de trabalhar não, mas de participar de algumas reuniões dessa equipe, no momento onde eles estavam se organizando, essa coisa toda, e no início do funcionamento. Por exemplo, as crianças inclusas das duas escolas, gente, o que as famílias conseguiam ofertar, né, da chamada equipe multidisciplinar, de uma unidade para outra, era alguma coisa que chamava atenção. Enquanto um público tinha possibilidade de estar fazendo um trabalho realmente de auxílio, contratando profissionais, aquela coisa toda, o outro município, né, as crianças que estavam na outra escola, o poder de aquisição das famílias era muito reduzido, sabe? Pais dependendo das terapias públicas, as crianças fazendo terapia uma vez no mês,
né? Quando que os outros conseguiam fazer semanalmente. Aí a gente pensa, poxa, mas é o mesmo grupo gerador, é o mesmo grupo de gestão, é o mesmo grupo disso, mas é aquela coisa, o contexto, ele é muito forte. E nós precisamos ter extremada atenção para essas questões. Tá? Gente, até aqui, deu para entender onde eu estou querendo chegar? Sim. Sim? Foi? Então vamos lá. Bom, então vamos ver o que o resumo nos diz desse artigo. O presente trabalho trata do cotidiano dos supervisores escolares da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, em Minas Gerais. Né? As narrativas de alguns profissionais, coletadas por meio de entrevistas semi-estruturadas e de pesquisa bibliográfica sobre o tema, nos mostram o contraponto entre o ideal e o real vivido no âmbito escolar. Né? Aquilo que também a Viviane contribuiu no início. A pesquisa tem como objetivo identificar as atribuições do supervisor escolar dentro da escola pública de educação básica, né? Relembrando que a educação básica é da educação infantil até o ensino médio, em qualquer uma das etapas, a partir da legislação vigente, e refletir, por meio dos dados contidos nas narrativas dos sujeitos desta pesquisa, contribuindo, assim, para a construção de sua identidade, numa forma de superação dos desafios perante os vieses do cotidiano escolar. O artigo traz uma visão conceitual junto à legislação vigente, seguida da realidade sobreposta ao papel idealizado do supervisor escolar e, ao final, confirma a hipótese de que o supervisor escolar atualmente está desempenhando funções burocráticas. Olha lá, aquela visão lá, bem lá atrás, né, historicamente falando, cronologicamente falando. Deixando à margem o seu papel dentro da escola, o que é o apoio pedagógico junto à sua equipe de professores. Tá? Agora, gente, quero fazer um aspas, tá? Aspas, bem grande. Por mais que em algum momento, tá, uma necessidade temporária chame o professor para, o supervisor para algumas outras atribuições, tá? Esse profissional, dentro de qualquer escola, tem que lutar pelo seu espaço. Tá? Então, um exemplo, né? Quando ele está dentro da escola, ele tem que dar suporte pedagógico aos seus profissionais, né, aos seus professores. Então, não tem sentido, tá? Toda semana, vamos supor que é uma escola pública, o diretor fala, será que você não podia ir lá formar as crianças para entrar? Será que você não podia, vamos supor que é uma escola privada, você ir lá ajudar na cantina? Será que não daria para você preencher as fichas individuais na secretaria? Tá? Karina, mas isso não pode se tornar uma rotina. Quando o gestor, né, público ou privado, pega o supervisor e coloca lá na secretaria para preencher ficha ou digitar ficha, né, ele está deixando de ter um trabalho pedagógico técnico, tá? E ele está, na grande verdade, desvalorizando, né, a real importância deste profissional. Gente,
a gente precisa exercitar o nosso bom senso, tá? O nosso discernimento, entender que situações emergenciais acontecem. Tá? Mas o que é emergência? Emergente, ocasional. Por exemplo, eu lá atrás, na rede estadual, muito lá atrás, eu tive um momento onde eu era diretora adjunta, né? Lá antigamente. E eu me lembro, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? De quando a única merendeira que a gente tinha na escola, no turno da manhã, teve um acidente, né? Tinha uma auxiliar. A auxiliar fazia merenda das crianças, mas não tinha quem servisse para ajudar, porque tinham que ser sempre as duas. E não foi problema nenhum eu, por alguns diazinhos, deixar naquele momento as minhas atribuições principais e ir lá auxiliar para servir a merenda. Tá? Isso é uma coisa. Tá? Isso é um momento, isso é emergente. Outra coisa seria eu deixar de fazer o que eu queria fazer para estar lá em todo o tempo. Então, é claro que as questões, as urgências acontecem, mas a gente não pode deixar que essas urgências, tá, passem a ser rotina. Porque senão a gente deixa desvalorizar a função. Né? Eu sei que muitas vezes é necessário, às vezes pequenas indisposições, o ouvir o não, né? Não é a coisa mais agradável do mundo para ninguém, para nenhuma das partes. Eu digo que nem para quem fala, nem para quem escuta, né? Mas que a gente é importante que se entenda qual é a atribuição, qual é o papel principal deste profissional, tá bom? Então, vamos lá. E com isso, toda a equipe pedagógica. Gente, me diga uma coisa, tem alguém assistindo aula que esteja assistindo um equipamento e que esteja visualizando o artigo em outro? Eu, professora. Viviane, então faz um favor para mim, na coisa do Simone também. Faz um favorzinho para mim, então começa a leitura, né, a partir da introdução, que aí eu vou fazendo os comentários, para não ficar numa voz única, por favor. Tá bom. O supervisor da escola de educação básica ocupa um lugar de destaque dentro desta estrutura organizacional, pois é o corresponsável pela gestão e qualidade do processo pedagógico, influenciando direta ou indiretamente o trabalho diário da equipe de professores. Atentando para essa responsabilidade que o supervisor traz consigo, qual seja a de liderar sua equipe, tendo como principal função a de mediador e articulador de todo o processo ensino-aprendizagem dos alunos, vislumbramos um profissional que anseia por colocar em práticas as teorias aprendidas nos cursos de formação, mas, na maioria das vezes, limitado pelo pouco tempo destinado às suas verdadeiras atividades, pois a maior parte deste é direcionado à resolução de questões burocráticas. Frequentemente, observa-se um hiato entre a área administrativa e a área pedagógica das instituições escolares, sendo esta última relegada a segundo plano no rol das atribuições do supervisor escolar. Essa situação é vivenciada por nós, que no ir e vir dentro de escolas públicas presenciamos a real atuação do supervisor escolar dentro da instituição, que está longe de ser a ideal. Tá, dá um tempinho só, Viviane. Gente, então é mais ou menos isso, né? Essa pesquisa, ela descreve, ela entrevistou alguns supervisores, onde eles colocam que muitas vezes eles não conseguem ver, não conseguem exercer as suas funções por conta de muitas tarefas burocráticas, tá? Quando a gente fala em tarefas burocráticas, tá? Acontece muito, né, de quando as escolas são
públicas, o órgão central pediu uma série de levantamentos, né? Vários setores, e o pior, geralmente os setores pedindo levantamentos com as mesmas informações. Aí esse pedido vai para a escola. Tá? Muitas vezes é um dado até que a secretaria tem e que poderia startar aquele levantamento, né? Mas aí passa lá para o supervisor, para o orientador, né? No nosso caso, o supervisor. Aí a escola também, né? O supervisor até faz com presteza, faz rápido, mas a escola já não tem equipamento suficiente para todos. Aí lá fica o pobre supervisor esperando vaga para desocupar um equipamento para ele conseguir fazer o levantamento, né? Aí esse levantamento, vamos supor, tem que ir em PDF, é uma exigência, tá? Aí ele, ou a escola tem como ele transformar isso em PDF, está funcionando, ou então o pobre ainda tem que levar lá para sua casa para transformar em PDF aquele arquivo para encaminhar. Tá? Gente, parece simplório isso que eu estou falando, mas para quem está na escola, tá? Com múltiplas questões para dar conta, isso interfere bastante no trabalho, né? Ainda mais, aí eu vou tocar numa outra questão, que é uma questão pessoal. Se esse profissional não for organizado, né? Organizado, que eu digo, gente, não é no sentido só de arrumação, não, tá? Vamos supor, a gente fez um levantamento, a gente guarda aquele arquivo, né? A gente cria pastas, aquele arquivo, né? A gente separa as coisas, porque quando solicitarem um outro dado, mesmo que seja à frente daquele, complementar aquele, a gente não precisa partir desta caserna. Mas não é isso que a gente vê muitas vezes. Eu já vi equipes doidas revirando computadores, porque não sei onde está, que eu já fiz esse levantamento, que eu já fiz isso, que eu já fiz aquilo, e é tempo que não se ganha, é tempo improdutivo, né? Então, conjugar as questões pessoais com as questões profissionais de valorização, né? Das suas funções, das suas atribuições, já é um ganho diante do que o contexto já faz com que a gente tenha que repensar e criar caminhos alternativos. Aí dizia assim, né? Em seguida, o artigo apresenta qual é o objetivo, né? O que a pesquisa demonstrou. Analisar a legislação vigente que regulamenta a atividade do supervisor escolar, bem como identificar suas atribuições dentro da escola pública de educação básica, estabelecendo um paralelo entre o legal e o real. Para encontrarmos respostas, nesse caso, à problemática suscitada, apresentamos os dados coletados por meio de observações e questionários aplicados aos supervisores de escolas municipais de Uberlândia, selecionados por amostragem, os quais participaram como sujeitos de pesquisa. A fim de contribuirmos com a construção da identidade do supervisor escolar, para que possam transformar a sua postura de atuação dentro do ambiente escolar. Passamos a analisar alguns pontos, né, que ele coloca aqui como nevrálgicos principais, e promover reflexões que forneçam subsídios para que realmente sejam efetivadas. Tá? Bom, gente, uma primeira coisa que eu já quero destacar
Por exemplo, neste artigo, né, ele traz uma realidade do supervisor educacional da cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. A priori, as tarefas principais, as funções principais, elas não vão apresentar grandes distinções de uma realidade para outra, tá? Mas é sempre extremamente necessário que vocês, estando numa rede estadual, numa rede municipal ou na rede particular, vocês peçam para verificar logo de início o regimento escolar. Aquele santinho documento que volta e meia eu falo, porque lá ele tem. São as atribuições de outra função, e ele elenca. Tá? Se, de repente, no sistema municipal, eles fizeram uma opção de não colocar no regimento, tá? Isso é possível. Mas, com certeza, eles criaram um outro documento onde constam essas atribuições. Tá, gente? Então, é solicitar, é ler. Tá? Só a formação acadêmica não diz. Só verificar o documento de um outro lugar também não diz. Eu vou, assim, até colocar uma experiência vivida por mim. Eu, na FATEC, eu sou supervisora, mas eu sou supervisora interna. Lá eu não sou inspetora. E no curso técnico, existe uma obrigatoriedade dos cursos ter coordenador técnico. É um professor da área, né, que tem propriedade para discutir as particularidades dos componentes curriculares do curso. Que, por exemplo, a unidade que eu trabalho, ela tem um curso de edificações. Então, todos os meus professores ou são engenheiros ou são arquitetos. Né? Então, tem detalhes, peculiaridade das disciplinas que, logicamente, eu, enquanto pedagoga, não domino. Eu domino a questão legal, eu domino a questão de carga horária, eu domino questões de progressão parcial, mas eu não domino, por exemplo, detalhes de uma disciplina chamada topografia. Então, o coordenador técnico, por ser da área, no impasse, ele consegue. E eu, quando eu fui para essa unidade, eu tive, assim, um prazer de trabalhar por alguns anos uma coordenadora técnica maravilhosa. Né? Ela realmente, ela cumpria as funções que estavam previstas no regimento. Sabe? Era ótimo. Como eu aprendi com ela. Né? Aprender no sentido também de escutar as nuances, aprender dicas, né? da coisa toda. Muito bem. Ela não, como ela não morava aqui no Rio, né? Ela morava em Barra do Piraí, ela, no primeiro processo de remoção, ela pediu para ir para próximo da casa dela. Logicamente, ela gastava uma fortuna tendo que ir e voltar, né, para a casa dela. Nós ficamos um tempo sem ninguém, mas o curso técnico não pode ficar sem ninguém. Me chegou uma outra, que também veio de uma outra realidade. Gente, que sufoco trabalhar aquele período. Porque simplesmente ela, enquanto coordenadora técnica, ela se detinha a fazer trabalhos burocráticos. Essa coisa de estar intermediando com o professor, discutindo, conversando, nada. E ela tinha uma formação acadêmica até em estrito sensu, ela tinha mestrado, mas ela não fazia. Por mais que até com muito jeitinho, que ainda tem essas questões, olha, dá uma olhadinha nas atribuições.
não acontecia. E depois de muito tentar, meu gestor conversou com ela e fez a substituição por um outro profissional da equipe. Né? Que diferença? Né? Se desgarrou, né, essa nova profissional do burocrático, né, e foi para a ação. E é isso que o supervisor, quando está dentro da escola, ele tem que procurar fazer. Né? Se ele está na escola e tem uma turma que as crianças estão sem adquirir as habilidades previstas pela BNCC, o professor não consegue caminhar com aquela turma. A turma tem pouquíssimos avanços, gente. Ele não pode se recolher a uma questão de vou fazer levantamento, vou colocar quantos não adquiriram as competências e vou mandar para a Secretaria de Educação e vai cruzar os braços. Isso não é uma tarefa do supervisor. A tarefa do supervisor é, junto com o professor, junto com o restante da equipe, vamos fazer uma avaliação diagnóstica para essa turma. Vamos descobrir onde cada um está. Né? Vamos pensar numa estratégia. Começar a trabalhar com subgrupos dentro da sala. Tá? Gente, trabalhar com subgrupos não é fazer aquela coisa do passado, tá? Fila de quem sabe ler, de quem não sabe, de quem lê mais ou menos. Não é isso que eu estou falando, não, tá? Eu estou falando é organizar o planejamento de forma que a gente possa sanar as dificuldades. Ou, pelo menos, vamos botar o pezinho bem no chão, que a gente não consiga sanar, tá? Mas que a gente consiga diminuir a lacuna. Olha, esse ano ainda não vai dar para minha criança, alfabeticamente, adquirir todas as etapas. Mas se ela adquirir 50%, já não é um bom caminho? Mas, para isso, a gente precisa saber onde cada um está, a princípio, para estabelecer esse planejamento. Ok? Até aqui, ok, gente? Sim. Vamos lá, então. Bom, aí vem assim, uma visão conceitual junto à legislação municipal vigente, né? Depois daquelas minhas observações, Simone, você pode fazer a leitura um pouquinho para a gente? Sim, professora. Agradeço. Vamos lá. Uma visão conceitual junto à legislação municipal vigente. Quando se fala em supervisor escolar, temos a ideia de que seja um profissional contratado para supervisionar o trabalho de outras pessoas, subordinando a outro profissional, formando assim uma hierarquização organizacional, uma cadeia que se sustenta com o poder exercido por quem está no topo, no caso, o gestor escolar. Entretanto, o supervisor escolar ou coordenador pedagógico é o profissional da educação que atua no espaço escolar como um agente mediador e facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Está diretamente ligado aos professores, subsidiando suas ações e contribuindo para a evolução de todo o processo que envolve a aprendizagem, devendo ser dinâmico e competente no exercício de suas funções. É bem da verdade que os profissionais envolvidos com as questões necessitam, além do provimento das condições físicas, materiais e didáticas. Também é preciso organizar e acompanhar as atividades de elaboração do plano de ensino e prestar assistência didática pedagógica aos professores na sala de aula. Libânio. Isso. Agora, Libânio, José Carlos Libânio, né, um estudioso das questões relacionadas
a supervisão, a coordenação pedagógica, ele traz, né, algumas características que devem estar presentes nesse ato de coordenar ou supervisionar. Tá? Vamos lá, Simone. Libânio, 2004, destaca algumas características para o ato de coordenar/supervisionar. A coordenação é um aspecto da direção significando a articulação e a convergência do esforço de cada integrante de um grupo, visando a atingir os objetivos. Quem coordena tem a responsabilidade de integrar, reunir esforços, liderar, concatenar o trabalho de diversas pessoas. Isso. Gente, olha como a nossa função ela é mega importante. É um aspecto da direção, significando a articulação e a convergência do esforço de cada integrante de um grupo, visando atingir os objetivos. Quem coordena, quem supervisiona, tem a responsabilidade de integrar, reunir esforços, liderar, concatenar o trabalho de diversas pessoas. Vocês já tiveram oportunidade de estar em um ambiente de trabalho? Não precisa ser necessariamente escola, não, gente. Onde aquela pessoa que lidera, ela é capaz de fazer com que a quase totalidade participe do processo? Vocês já viveram isso? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Eu não, professora. Karine já. Bela não. Marilena, sim. Pois é, gente. Simone, sim. Andresa, sim. Milena, não. Vanusa, sim. Viviane, não. Naira, sim. Pois é, gente. Então, esses que viveram o sim, né, Carla, não, sabem que é possível, né? Leandro, não. Tem pessoas que eles conseguem, tá? Pode estar numa situação precária, uma situação difícil, mas eles têm a questão do agregar, né? Eles conseguem, Rayane não conheceu, com que as pessoas participem. Isso é liderança, né? Eu, com certeza, eu já falei para vocês, né, se não foi nessa disciplina, foi nas outras, né, que nós trabalhamos, a minha experiência quando eu fui inspetora. Ok, Ellen. De uma escola municipal aí em Belfor Roxo, né? Num período que eu tive matrícula, fiquei 10 anos trabalhando aí, e fui supervisora de uma escola numa área muito periférica, né? Que é o famoso Gogó da Ema. E quando eu fui para lá, gente, eu de primeira, eu me encantei, não como a escola era na época, porque a escola já era, Naira mora perto, a escola era branca no meio do barro vermelho, branca. Tem uma santa pichação, né? Com uma porta frágil de ferro que abria para o pátio, né? E a escola nunca tinha sido arrombada. A escola tinha, em pleno pátio, uma televisão exposta, né? Isso, gente, seria até insignificante
Se eu não tivesse visto e vivido, porque eu fiquei lá por 2 anos, né, na supervisão, que todos os profissionais da escola era uma coisa fantástica. Né? Já falei, não foi, Simone? Eles Sim, viviam a escola. Todos. Pessoal de secretaria, quem fazia comidinha, quem era da sala de leitura, o professor, eles tinham a mesma fala. Né? Uma fala de colocar as crianças para cima, para que eles aprendessem. Gente, a escola pública. Ninguém ali precisava ter receio de nada se não estivesse bem, porque eu lembro que naquele período, todos que lá estavam eram do concurso, o mesmo concurso que eu tinha feito, né? Foi o primeiro concurso do governo Joca. Então, assim, todos eles eram de concurso. E a gestão conseguia fazer um movimento com eles e com aquela comunidade, que era uma coisa muito bonita. Né? De trabalhar autoestima, trabalhar valorização, trabalhar que eles precisavam aprender, salas cheias, ausência quase nenhuma das crianças às aulas. Né? Então, a gente vê que é possível. Né? Então, quando a gente consegue acompanhar uma experiência dessa, a gente só tem a crescer, porque a gente aprende com eles. Né? Quantas coisas eu carrego para minha vida profissional, coisas aprendidas lá. Né? Então, é nesse sentido, é trabalhar com essa possibilidade. Bom, vamos lá. E Libânio, continuando a falar, né, à luz das contribuições de José Carlos Libânio, ele ainda elenca, cita, algumas atribuições para o professor responsável por esta área, responde pela viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógico didático em ligação direta com os professores, em função da qualidade do ensino. Né? É aquela questão que eu também já falei. Acesso, a LDB fala em acesso e permanência. Né? Um bom supervisor fala acesso, permanência e sucesso. Sucesso nessa aprendizagem. Tá? E aí que coloca, né, que para assumir a função de supervisor, ele tem que ter nível superior, por meio do curso de graduação de pedagogia, ou também na forma de pós-graduação. Né? A pessoa pode assumir a função. Aí cita o artigo 64, né, que eu não vou ficar me detendo a isso. Aí diz que lá nesse município de Uberlândia, né, onde foi realizada a pesquisa, ele ainda não conta com um sistema próprio de ensino implantado, isto é, eles ainda não tinham, nessa época, um Conselho Municipal de Educação, tá? E aí ainda seguiam todos os trâmites do Sistema Estadual de Educação. Né? Hoje em dia, se eu não estou enganada, todos os municípios já têm o seu Conselho Municipal de Educação em atuação. Bom, e aí eles colocaram que lá em Uberlândia, tá? Eles citam algumas atribuições, né, que vai desde o momento, o aspecto do planejamento, controle e avaliação no âmbito do sistema. Né? Promovendo debates sobre a questão do nível socioeconômico, para certificar-se dos recursos,
problemas da área educacional sobre a sua responsabilidade, elaborar currículos, acompanhar a elaboração de plano de curso, de programa, estabelecer normas e diretrizes, né? E assegurar ao sistema educacional conteúdos autênticos e definidos em termos de qualidade e rendimento, né? Além de assessorar técnica e pedagogicamente os professores, incentivando a criatividade. Viviane, eu estou lá na página 383. É que eu estou pulando, tá? Não vou ficar fazendo aquela leitura de linha por linha, só chamando atenção para algumas questões. Porque, agora eu quero chamar a atenção de vocês para lá no segundo parágrafo, quando eu falei assim, o tríplice aspecto de planejamento, controle e avaliação, né? Alguns autores falam de controle, mas esse controle, gente, é acompanhamento. Não é com o intuito só de apontar lacunas, mas é acompanhar para saber o que está acontecendo. Porque quando o processo ele é acompanhado, não se tem surpresas de última hora, né? Por exemplo, o sexto ano em matemática não vai, ao final do ano, 50% da turma ficar retida, se o processo for acompanhado. Aí vocês vão falar assim, ué, mas o supervisor vai fazer milagre? Não é isso, tá? Com certeza, se esse processo pedagógico for acompanhado, vão sendo pensadas estratégias para, pelo menos, que a gente consiga, vamos dizer assim, uma palavra feia, que não é acadêmica, salvar alguns alunos da retenção. Tá? Não é promover sem coerência, né? Mas é se ver a situação aluno por aluno, né? E aí o supervisor não vai poder, lá numa reunião de conselho de classe, se apresentar como surpreso pela ação do professor. É melhor ele não se apresentar surpreso, porque se ele apresentar surpresa, vai demonstrar claramente que ele não acompanhou o processo. Estão dando para perceber onde eu quero chegar? Não adianta querer culpabilizar o outro por uma ação que ele deveria estar acompanhando a todo tempo. Ok? Bom, vamos lá. Agora, vem uma parte, tá? Que é questão do real, né? De acordo com a pesquisa. A realidade sobreposta ao papel idealizado do supervisor escolar. Tá? Então, vamos ver alguns depoimentos. Uma entrevistada, né, que eles nomearam como entrevistada C para preservar o sigilo da identidade. Como a rotina da escola é bastante tumultuada com as urgências, acaba se perdendo a essência da nossa verdadeira função. Aluno com indisciplina, sem material, doente. Eu, humildemente, tá, posso colocar para vocês que, né, a interpretação que eu faço dessa fala é uma fala extremamente esvaziada. Quer dizer que toda vez que ela coloca o pezinho dela nessa escola, tem uma urgência? É algo, né, para a gente pensar. Um outro depoimento. Faço orientações didático-pedagógicas aos professores nos módulos, atendimento e orientação aos pais.
formação continuada de professores e educadores infantis, elaboração de cronograma das atividades pedagógicas da escola. Não conseguiu avançar em relação ao outro depoimento? A gente não consegue perceber aqui, realmente, atribuições realmente da supervisão, em detrimento da anterior? A gente consegue ou não consegue, gente? Sim, porque a outra está meio que tampando os problemas gerais da escola. E já essa já está fazendo a função mesmo de um supervisor dentro da instituição. Gente, não é que nós vamos fingir que nós não estamos vendo os problemas. Tá? Mas foi aquilo que eu falei. Será que todo dia tem uma urgência? Né? Sinceramente, nem quem trabalha na Maré, na favela. Então, assim, é pensar também, né, até que ponto, infelizmente, muitas vezes, é mais cômodo, né, se colocar nas questões corriqueiras e que vão dar, vamos dizer assim, menos fadiga, né, vamos assim dizer. Bom, vamos lá, ver uma outra entrevista. Uma colocação, né, com relação às ações dela com os professores. Eles não nos veem como um profissional que vem fiscalizar, e sim como alguém que veio para somar, para orientar, para planejar junto. Né? Bacana. O supervisor realmente ele consegue esse nível de coesão com o seu grupo de trabalho. Bom, e outro aqui. Aqui já é uma outra fala muito parecida com a primeira. O excesso de atividade que o pedagogo precisa assumir dificulta a sua principal função, que é a formação do professor. Fica para vocês refletirem. Outro depoimento. O supervisor escolar atua também como orientador educacional, o que é complicado na prática, devido ao grande número de turmas que tem para atender. E, além disso, acontecem situações diversas que não pode esperar por um segundo momento para serem resolvidas. Ok, existem prioridades, existem urgências, né? Mas também tem que existir um plano de ação do supervisor. Não é só professor regente que faz planejamento. Tá? Um bom supervisor também faz. Atender... Professora? Oi, querida. O plano de ação que o supervisor também faz junto com o diretor da escola? Olha, o bacana, Karine, seria, Karine e todos, tá? Que acontecesse realmente um planejamento em conjunto. Tá? Sentar a gestão, né, quem está na liderança da gestão, que essa gestão entendesse que o trabalho dela não é só administrativo, tá? E que esse planejamento seja feito em coletivo. Bacana demais. Mas aí é claro que, para o supervisor, né, de forma determinante, tem que ter as atribuições de caráter pedagógico. De nada adianta fazer um planejamento junto com a gestão, tá? E esse planejamento ter 80% das atividades comuns administrativas. Porque
o supervisor ele vai ter muito pouco tempo para esse acompanhamento, para essa formação, para grupos de estudo, para um conselho de classe bem acompanhado, né? Para atividades correlatas. Então, assim, por isso que eu digo, já, com certeza também eu já disse para vocês, tá? Que estudar, trabalhar como pedagogo, gente, um dia não é igual ao outro. As realidades que a gente trabalha são diferentes, né? Tem momentos que a gente está em um espaço onde a gente não possa fazer escolhas ainda, tá? Eu sei disso com clareza. E aí a gente engole alguns sapinhos, algumas baleiazinhas, né? Mas o importante é que a gente tenha clareza da nossa função. Tá? E vai chegar um momento, né, onde a gente vai poder fazer escolhas. E aí as nossas escolhas têm que ser de acordo com as reais atribuições. Né? E assim, mas já trabalha tanto tempo, não cansa, não dá para cansar, porque um dia é diferente do outro, uma realidade é diferente da outra, um momento exige mais do que o outro. Né? Então, assim, a riqueza do nosso trabalho está nisso. Né? Da nossa função, da nossa profissão, está nisso. Né? Quem trabalha, por exemplo, com a pedagogia hospitalar, que é uma possibilidade também nos dias de hoje, né? Vamos enxergar outras possibilidades. Gente, não tem como ser igual todos os dias. Né? Por um ano, então, a coisa está de um jeito que, como nunca visto para nenhum de nós. Tá? Quem vai para a pedagogia na sua área de mais de recursos, gestão de pessoas, é impossível dizer que um dia é igual ao outro. Né? Então, não é só na escola. A escola ela se torna muito evidente porque são muitas pessoas. Né? São muitas realidades, são muitas vivências. É um tempo considerável que se fica lá dentro. Né? Mas a pedagogia ela vai nos abrir outras possibilidades que são tão ricas quanto. E aí vocês, no dia a dia de vocês na caminhada, vocês vão buscando aquele onde vocês mais se identificam. Né? Que não precisa ser só da escola. Né? Eu, por exemplo, eu sei que eu encontrei meu cantinho na escola. E assim, eu trabalho com realidades muito diferentes. Por exemplo, da FATEC eu trabalho com curso técnico, né? Nas modalidades subsequente com comitância externa. É uma realidade. Na escola particular eu trabalho com todas as etapas de educação básica. Na faculdade, eu trabalho com curso de pedagogia. No município, eu trabalho com a inspeção. Então, assim, são realidades que a todo momento elas estão em efervescência. Né? Mas qual é o grande foco disso tudo? Né? A pessoa, o aluno, o profissional, buscando justamente o equilíbrio, né, entre todas essas questões. Bom, vamos lá. Um outro depoimento de uma entrevistada. Atender os alunos com indisciplina e aqueles que esquecem materiais escolares são as emergências do cotidiano. E associado a isto, ter que fazer ligações telefônicas para pais ou responsáveis para auxiliarem na solução destes problemas. São questões operacionais? São. Acontecem? Acontecem, sim. Mas reduzir todo o trabalho do supervisor a isso?
Né? Se já sabe que os alunos... Oi, Viviane. Eu não sei se caberia, mas eu falo até mesmo lá pela escola onde eu trabalho. E essa parte, assim, ela cabe também ao coordenador pedagógico. Uhum. Não fica somente no peso da supervisão. Até porque, como a senhora falou, a supervisão ela tem um papel totalmente diferente do que acham. E é. Isso. E, na realidade, nessa parte da entrevista me fez lembrar muito essa parte que a coordenação, ela em si, ela pode auxiliar nessas coisas também, e não só sobrecarregar o supervisor da escola. Com certeza. E você falou uma coisa muito, muito real. Auxiliar, colaborar, um ambiente colaborativo, né? Onde um pode estar dando suporte para o outro. Né? Vamos ver. Bom, vamos às considerações finais, né? Que são os grandes achados da pesquisa. Historicamente, bem lá no finalzinho, quem está acompanhando, o texto. A atuação do coordenador supervisor pedagógico tem sofrido mudanças, nós já vimos, aquele artigo que nós terminamos na semana passada, que não foi passada, gente, eu sei que foi na outra, só para vocês se posicionarem. Tem sofrido mudanças, o que é muito bom, né? Principalmente em relação ao acompanhamento do processo ensino-aprendizagem. Né? Se na década de 60 o supervisor era visto como aquele que tinha uma supervisão em relação ao trabalho do professor em sala de aula, hoje lhes são atribuídas novas funções e responsabilidades no sentido de colaborar, olha as palavrinhas-chave, com o bom andamento da escola em que atua, bem como a busca por ações que atenda toda a comunidade escolar e que favoreça a participação de todos. Ao longo das discussões teóricas e legislativas realizadas durante essa pesquisa, durante esse trabalho, e, ao mesmo tempo, as reflexões proporcionadas perante a atuação do supervisor em seu cotidiano, nos dão a possibilidade de acreditar no avanço ao que se refere à sua profissionalidade. Então, nada está tão perdido assim. A partir dessas entrevistas, né, podemos refletir acerca da qualidade do trabalho do supervisor. Mesmo sendo preocupada com o fazer de sua função, existe outro lado, com fatores que sobrepõem a este fazer, ou seja, o supervisor tem conhecimento das suas verdadeiras atribuições, porém, muitas vezes, encontra-se limitado para exercê-las em sua totalidade. Para provocar mudanças em situações já arraigadas na escola, o supervisor escolar necessitará de pleno domínio dos conhecimentos pertinentes à sua função e disposição interna para lidar com a diversidade de situações que se apresentam em seu ambiente de trabalho. Gente, se vocês puderem pegar um marca-texto, fazer assim uma marcação bem forte neste parágrafo, aí está o boom para que o trabalho do supervisor aconteça. Vou repetir. Para provocar mudanças em situações já arraigadas na escola, o supervisor escolar necessitará de pleno domínio dos conhecimentos pertinentes à sua função
É a hora de, com ética, educação e postura, dizer, caso a atribuição solicitada esteja sendo recorrente e não emergente. Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso, que é minha atividade. Depois, caso reste tempo, eu posso colaborar. Não faltou ética, não faltou técnica e não faltou boa educação. Né? Agora, também, aquilo que eu citei lá no primeiro depoimento, como comentário, se o pedagogo não conhece a sua real função, é muito, exatamente, Ana Karina, é muito de deixar aquela coisa, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Bom, além disso, se faz uma relação dialética entre todos da equipe, proporcionando um bom relacionamento interpessoal e um bom espírito de liderança, capazes de legitimar a sua atuação e conquistar seu espaço, sempre em uma perspectiva crítico-participativa. Né? Gente, liderança é fundamental. Né? São muitos, né, os desafios a serem vencidos pelos supervisores, dentro do seu local de trabalho. Mas é emergente que eles se afirmem enquanto profissionais de educação, para recuperarem o seu espaço, que é de fato e de direito. Né? E aí eu gosto muito de lembrar, né, quando se diz que é muito difícil, que é utópico, né? Nosso querido Paulo Freire já fala muito que essa questão da utopia é necessária, né? Porque ela nos motiva a caminhar, né? Nos motiva com relação a esse lutar, a esse avançar. Né? Mas tem um outro autor, que é citado aqui no nosso artigo, né? Que também fala dessa questão da utopia. E que vale a pena a gente citá-lo, que é o Eduardo Galeano. Né? Ele diz o seguinte, inclusive o autor do artigo termina as suas considerações com essa citação. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Bonito, né? Forte. Então é para isso. Quantas vezes nós, e eu já me peguei também falando isso, ai, gente, não é possível, eu dou 2 passos para frente e 2 para trás. Né? Mas aí vamos tentar mais 2 para frente, ou melhor, 4 para frente, para a gente não ficar com uma reserva técnica. Né? Não vamos caminhar nesse sentido? Vamos buscar a possibilidade, vamos construir de forma dialógica com o outro essa tentativa, essa iniciativa, esse querer fazer. Né? E aí, para que vocês não esqueçam, apoiados na fala do Galeano. Né? Mas para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E caminhar sempre. E caminhar em direção ao horizonte. Bom, gente, como é que terminamos essa aula? Tudo ok? Utopia é um termo usado como se aquilo fosse utópico, fosse inacessível, fosse impossível de acontecer. Né? E é justamente, os teóricos nos indicam, e a prática também vai dizer para vocês,
porque ela é importante, porque ela te motiva. Sabe aquela questão do desafio? Você se sentir desafiado? Né? Isso é muito legal. Né? Ah, essa turma não dá em nada. Ah, esse professor não avança. Ah, esse não sei o quê. Ah, não, ele vai avançar sim. Sim, sempre tem. Às vezes ela é difícil, às vezes ela é custosa, às vezes ela desgasta a gente. A gente fica sem saber para onde vai, mas tem sempre algo a fazer. Sim, 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 sim. Tá? Bom, meus queridos, eu vou encerrar nossa aula de hoje, tá? Nesse momento. Prometo a vocês que vou encaminhar o material da próxima semana com a brevidade de tempo que vocês merecem, tá? E uma outra questão, eu vi que muitos alunos encaminharam aquela atividade 1, tá? Quem não encaminhou é para encaminhar. Tá? Professor, Oi, eu Leandro. tenho uma dúvida. Essa atividade que a senhora está falando é experiência como supervisor ou Ou ter treinado? acompanhado, isso, é aquela antigona, tá? Só É para que... mandar para o Oi, e-mail Leandro. mesmo, né? Hã? É para mandar para o e-mail da senhora mesmo, né? Isso. Eu Beleza. gosto de fazer o seguinte, gente, a atividade que eu passo tem que fazer, tá? Isso, digo ainda não fiz, Jean-Clay, tá? Mas o senhor vai fazer. Eu fiz, professor, eu fiz. Que bonito, viu, Leandro? Porque eu ajo da seguinte forma: eu trabalho com tarefas feitas. Tá? Então, vocês vão fazer. Quem não fez, vai fazer, vai mandar para o meu e-mail, que eu vou ler e vou contabilizar. Tá? Não tem essa aula, deixei de fazer. Vai fazer. Tá bom, gente? Certíssima, professora. Professora, só uma última pergunta para eu parar de falar, que eu já estou Continua. falando muito. Precisa botar o nome aí ou a senhora vê Olha, depois? Leandro, eu já te vi. E eu faço o seguinte: quando vocês vão entrando, eu vou aqui do lado marcando. Tá? Certo. E hoje, por exemplo, ó, a Ana Paula não entrou pelo notebook do filho. Ela entrava pelo notebook do filho. Aí, tanto que eu perguntava, Marcos? Não, é Ana Paula. Mas vocês hoje entraram com os nomezinhos de vocês. Então, eu fui marcando aqui do lado. Tá bom, gente? Ótimo, professor. Beleza. Boa Olha, noite, professor. boa noite. Mais uma vez, fiquem com Deus, tá? Boas atividades a essa semana. Gente, se cuidem por caridade, tá? A mídia pode estar até algumas querendo aumentar, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas aqui mesmo em São João, na sexta-feira, 3 profissionais de educação faleceram por Covid. Teve uma hora que eu falei assim, gente, eu não quero nem mais olhar esse celular, tá? E eram colegas da rede, pessoas conhecidas, tá? Então, assim, não abandonem a máscara, não abandonem o álcool em gel, limpa a casinha de vocês. Não, eu também. Eu estou com a ponta dos meus dedos, gente, ressecados, porque é álcool 70, tá? Em alguns lugares, igual a vocês, eu já voltei ao presencial, mas assim, cuidados sempre. Bom, gente, fiquem com Deus, paz e bem, e até a próxima terça-feira.